Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude na compreensão do nosso estudo. É isso aí. E nós estamos no capítulo 6, né, no item 111. Né? Lembrando aí que o último tópico é a teoria da alucinação, tá? Então estamos no último tópico desse capítulo 6, na teoria da alucinação. E como prometido, Paulo Renato ia ler alguma coisa lá do Evangelho, não é isso? É, do capítulo 23. Tenta contextualizar aí, né? Porque o pessoal que não estava ouvindo o último programa, né? Então vão ficar meio perdidos. Por que você pensou em ler o Evangelho? A gente estava falando aí sobre a questão da teoria da alucinação no item 111. É, justamente, nós falávamos à época que muitos cientistas, hoje reconhecidamente de valor, à sua época receberam a pecha, receberam aí o epiteto, como ele diz, né, de pessoas que alucinavam. Aí nós lembramos também de Pasteur, de tantos outros, o próprio William Crookes também, né, de alguma forma também foi marginalizado lá pelas pesquisas que fazia, o Charles Darwin, né, especialmente, né, à época lá com a sua evolução das espécies, muitos negadores precipitados no julgamento acabam tendo reações às vezes que são ofensivas e têm caráter de perseguição mesmo. Aí nós lembramos dessa questão do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, quando fala sobre estranha moral. É interessante esse item aqui. Ele fala assim: toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Então o Espiritismo era, à época, uma ideia nova, especialmente porque era uma filosofia de profundidade, com causas morais, e de alguma forma essas consequências morais entravam no campo religioso. Então as resistências foram grandes. E ele continua aqui: ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior dela tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Se for notoriamente falsa, se for tida por inconsequente, ninguém se alarma, deixam-nas todos passar, certo de que lhe falta vitalidade. Se porém é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se então contra ela e contra os seus adeptos. É interessante aqui essa colocação, porque nós falávamos justamente sobre isso, que para muitas pessoas os espíritas alucinam quando falam de sobrevivência de alma, de comunicação com o mundo espiritual. Lembramos sempre daquele primeiro pinga-fogo lá com Chico Xavier, que um homem lá de ciência, um filósofo, escritor, até ele faz a relação dos diplomas dele. Ele disse que para ele, afirmou com absoluta certeza, e afirmou que para ele todas as comunicações do Chico eram fruto da cabeça dele. Isto era uma alucinação.
embora reconhecesse que Chico era uma pessoa boa, uma pessoa humilde, simples e absolutamente generosa. Mas lembramos que esse termo ele não é, mesmo para aqueles que realmente cultivam o que se chama alucinação, ele não é absolutamente falso, porque para aquele que está nesse ambiente de alucinação, digamos assim, o que ele vê é verdade para ele. Sim. Aí são outras considerações que não sei se cabe aqui. Quais são as outras considerações, Paulo? Não, a gente vai entrar na questão da construção mental. Nós na qualidade de espírito, ideoplastizamos, isto é, criamos a vida, antes dela se materializar, criamos uma vida mental. Os benfeitores mesmo dizem que tudo que existe na Terra existiu antes na cabeça de alguém. E para que nós pudéssemos materializar, exteriorizar o nosso pensamento, nós nos utilizamos desses elementos necessários à construção, a qualquer construção, pedra, tijolo, cimento, qualquer coisa assim, né? Ferro, aço, mas toda a obra estava na cabeça de alguém, né? Quando se idealiza um projeto, ele primeiro está na cabeça para depois passar para o papel. Então, aquilo que nessa situação, aquilo que se diz com alguma justiça num determinado ângulo de interpretação, aquilo que se coloca para a pessoa de que você está sofrendo de alucinações, a gente tem que considerar com cuidado para não tratar errado o problema, porque a alucinação não é a coisa que não existe, ela é fato para a pessoa. Aquilo é uma elaboração mental dele. Pode não ser um fato, uma evidência no campo material, na existência real, mas para ele aquilo é um fato. Então é difícil fazer esse diagnóstico. Fala, não julgueis. Até no tratamento das doenças psicológicas, há que se ter cuidado a esse respeito, porque às vezes a pessoa considera que essas imagens é só fruto dos neurônios, de alguma forma lá desencontrados, não sei, e tenta reajustar o equilíbrio neuronal com o remédio, tão somente o que não vai funcionar. Tem que tratar, dar à pessoa elementos de raciocínio de forma que ela encontre uma certa lucidez e faça as construções mentais adequadas e necessárias à sua paz, ao seu equilíbrio. É muito fácil dizer que o outro alucina. O outro também pode falar para nós que nós também alucinamos. São as explicações que não explicam nada, né? Quando você não sabe o que explicar, você diz que o outro está alucinado. Hoje em dia você diz que é fake news, né? Se você não concorda com o que o outro fala, você diz ou você é louco ou você está praticando fake news, está falando mentiras. Eu lembrei do filme Mente Brilhante. Aquele moço, né? Que ele vive o mundo dele é tão construído que você parece que está vivendo uma realidade de fora e é interna. No livro Paulo Estevão e no próprio Evangelho de Lucas, se eu não me engano, nós temos lá, acho que o governador de Cesareia, Pórcio Festo, à época, quando escutou Paulo falar da reencarnação, de Jesus, do amor que ele tinha por Jesus e por isso sofreu o que sofreu, Pórcio Festo falou para ele: as muitas letras te fazem delirar. Né? Quer dizer, o que ele não queria aceitar, porque Paulo começou a falar das responsabilidades individuais perante Deus, né? E o governador não se interessou muito por esse campo de aprendizado. Enquanto ele falava tão somente das questões de reino de Deus, ele até ouvia, mas quando Paulo entrou no campo das responsabilidades, ele reagiu e falou: as muitas letras te fazem delirar, sobre este ponto te ouvirei outro dia. Então é muito fácil rejeitar uma verdade quando ela incomoda. E de alguma maneira todos nós agimos assim, né? Nós tendemos a reagir negativamente sobre tudo aquilo que nos fere interesse mais imediato. Kardec colocou isso na própria
próprio Livro dos Espíritos, na questão 985, se eu não me engano, quando fala do interesse pessoal. Você estava aí falando, eu lembrei do César Lombroso, que nós falamos no programa passado, e eu encontrei aqui na internet, né, o pessoal deve ter pesquisado também, quem ouviu o último programa, que realmente o encontro com a mãe dele, né, César Lombroso, não acreditava em nada, né, achava que era tudo uma fraude ou mesmo uma alucinação daquelas pessoas. E aí diz aqui o seguinte, que em 1902, numa sessão com a médium Eusápia Paladino, ela foi colocada dentro de uma jaula, amarrada numa cadeira confortável. A jaula foi fechada e envolvida por pesados reposteiros. De repente, Lombroso percebeu que das cortinas emergiu um vulto que veio deslizando em sua direção. Um arrepio intenso percorreu-lhe a epiderme e seus pelos ficaram eriçados. Ele reconheceu que ali estava sua mãe, que se aproximou mais e mais. Abraçou-o carinhosamente e beijou-lhe a face. Ele a abraçou também, sentiu sua carne, sentiu seu calor e, embora já um pouco surdo, ouviu-a distintamente dizer-lhe em dialeto, meu filho. Por essa época, ele registrou em uma carta, né, aquilo que o Paulo Renato citou, a frase, ele deixou uma carta, e nessa carta ele dizia, estou muito envergonhado e desgostoso por haver combatido com tanta persistência a possibilidade dos fatos chamados espíritas. Mas os fatos existem e eu deles me orgulho de ser escravo. Então, um dos pesquisadores, né, uma pessoa respeitada à época e que ridicularizava a doutrina, os fenômenos espíritas, mas diante das evidências de fatos tão fortes, né, que ele constatou junto à médium Eusápia Paladino, ele não teve como se furtar a realidade do que ele estava vendo, né? Foram fatos realmente que ele presenciou fenômenos de transportes, de materializações parciais, de tipologia, né, que é a mensagem obtida por meio de pancadas, de vozes diretas e outros da mesma estirpe. E Eusápia Paladino foi uma das grandes médiuns de sua época, né? Muitos pesquisadores utilizaram no seu campo de pesquisa. Lembrando que ele foi um professor universitário, né? Criminologista italiano, nascido em 6 de novembro de 1835 e tornou-se mundialmente famoso por seus estudos e teorias no campo da caracterologia, ou a relação entre as características físicas e mentais. Coisa que muito depois ele reconheceu que estava errado em muitas das suas teorias ali, né? Foi considerado, à época, pai da antropologia criminal. Exatamente. Mas é interessante aí as pesquisas dele, né, a presença da mãe dele através lá da médium Eusápia Paladino, nas circunstâncias difíceis de se fraudar, né? O quase impossível. Não, ele viu que não tinha como. Não tinha como ser fraude. E um homem de raciocínio lúcido, um homem de observação. Ligado, né, à área de criminologia. Então, para enrolar ele era bem difícil. Era bem difícil, tinha que ser muito bom. Muito bom, porque você enrolar uma pessoa especializada em criminologia, ele estava pronto ali para qualquer tipo de fraude. E ele presenciou vários fenômenos depois, né? Então, se fosse uma vez só... não. Mas sem contar que ele abraçou a própria mãe. Isso aí. Então, para quem duvida, né? Você que está aí no radinho falando, eu duvido. Mas o Lombroso também duvidou. Muitos duvidaram. Muitos duvidaram. Kardec duvidou. Kardec duvidou. Então, é natural que você também tenha as suas dúvidas. O Tomé também duvidou, Tomé também duvidou, né? Jesus falou, me toque. Mas aí. Nós que não duvidamos, né? Vamos continuar aqui a teoria da alucinação. É uma alucinação minha, Paulo Renato? Ou depois de ouvir barulhos estranhos, Miranda sumiu novamente? Eu acho que ela foi ao terceiro céu, subiu ao terceiro céu. Subiu ao terceiro céu, porque aqui ela não está mais. Eu vejo a cadeira ali. Ou faz como Moisés, né? Subiu para a montanha e ficou lá 40 dias e 40 noites. Dizem as más línguas que ela foi tomar café, né? Que é um vício, né? É possível. Dizem que se quiser agradar a Miranda depois da morte dela, vai numa encruzilhada e oferece um cafezinho que ela vai baixar. Eu acho que no reino do céu não tem café. Não tem, ela vai ter que baixar na encruzilhada. Então, vamos nós aqui, retomando o item 111, capítulo 6 do Livro dos Médiuns, item 111, Teoria da alucinação, o segundo parágrafo. Então vamos nós.
Até parece que a óptica e a fisiologia não têm mais segredos para eles. Entretanto, como é que ainda não explicaram a natureza e a origem das imagens que se mostram ao espírito em determinadas circunstâncias? Querem explicar todos os fenômenos pelas leis da matéria. Que o façam, mas que deem como auxílio dessas leis uma teoria da alucinação. Boa ou má, será sempre uma explicação. Isto é, a verdade é que não há uma explicação séria, definitiva, para dizer o que é alucinação. Tanto é que qualquer médium, vidente, ou audiente, ou médium de efeito físico, se ele for para determinado médico ou especialista, ele vai ser tido como esquizofrênico e ponto final. Não tem conversa. Porque se o médico, né, se o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, o neurologista, se ele for ateu, isto é, se ele não acredita na existência de Deus e muito menos da alma, ele não tem como admitir que uma pessoa chegue para ele e diga que está vendo espíritos, ou ouvindo, ou que perto da presença dela fenômenos físicos se produzem, objetos se movem. Ele vai ter isso claramente como uma alucinação. E não só como uma alucinação, mas vai enquadrar dentro de um transtorno mental, que é a esquizofrenia. Vai medicar essa pessoa com remédios fortíssimos para tentar ajudá-la a não ter mais alucinações. E não estará fazendo isso por mal, não. É por plena ignorância. Justamente. O remédio, ele, claro que vai atuar como substância química, vai atuar quimicamente no organismo físico, causando, tendo a ação de um inibidor. O espírito se comunica através do corpo físico, e na área que sofre perturbação, dano ou inibição, naturalmente o espírito por ali não pode se comunicar, ou não pode se comunicar com tanta clareza. Mas, passado o efeito do remédio, o espírito volta a se manifestar tal qual é ou tal qual se fez. Interessante, Kardec coloca aqui no próprio livro dos médiuns, no capítulo 4, aí, da segunda parte, ele fala sobre os sistemas, dizendo que quando surgiu a doutrina espírita, muitos tentaram explicar o espiritismo por seus sistemas. E Kardec vem analisando aqui essa questão dos alguns desses sistemas, que era o sistema do charlatanismo, o sistema da loucura. Então isso já foi estudado aqui nesse programa, várias vezes, mas Kardec faz uma análise desses sistemas e mostra a incoerência deles para explicar todos os fenômenos. É interessante que Kardec, assim como nós, procurando entender Kardec, nós não negamos as circunstâncias em que, sobre alguma pessoa, em que a gente encontra realmente esses fenômenos alucinatórios, de loucura, mas, como diz muito bem Kardec, tentar explicar todos os fenômenos por esse sistema, aí que há o erro. Quando há, por exemplo, uma lesão cerebral, nós sabemos que o cérebro, uma vez afetado, e aí você pode pensar num AVC, num AVE, que são acidentes vasculares cerebrais. Você pode pensar num traumatismo craniano, que vai promover mudanças dentro do cérebro, de lesões graves. Essas lesões, muito normalmente, provocam fenômenos alucinatórios. Nós sabemos, por exemplo, também que doenças como o Alzheimer e as demências em geral também provocam alterações nos neurônios e também são passíveis de provocarem fenômenos alucinatórios. Só que aí são questões palpáveis. São questões que o exame de imagem, a ressonância magnética, as tomografias, elas mostram. Agora, uma pessoa perfeitamente saudável, no seu cérebro físico, ela pode apresentar fenômenos alucinatórios? Pode, em processos obsessivos graves também. Muitas vezes os obsessores, dependendo do nível de sintonia entre o encarnado e o desencarnado, eles podem fazer a criatura ver aquilo que ela não está vendo.
A pessoa se vê cercada de cobras, se vê cercada de bichos, de aranhas. Aquilo não existe. Efetivamente aquilo não existe. Porém, é um fenômeno de indução hipnótica do obsessor sobre a mente do encarnado. O que não deixa de ser uma alucinação. Sim, é uma alucinação. Aquelas cobras não estão ali, aquelas aranhas não estão ali. Mas a pessoa não está louca. Existe um fenômeno ali obsessivo que explica isso, Paulo Renato. No próprio livro Domínios da Mediunidade, se eu não me engano, tem lá um capítulo, Mediunidade no Leito de Morte. Isso. Né, que mostra muito bem isso. A mãe que sempre, o filho se desencarnou de uma forma dolorosa, difícil, mas a mãe o considerava uma pessoa boa e achava que ele estava no céu protegendo ela. Então ela viveu a vida toda invocando a presença dele. Até que no leito de morte, pela fragilidade do corpo físico, ela consegue uma sintonia maior com ele, porque realmente ele estava meio perdido no mundo espiritual, de alguma forma sintonizou com ela e foi atraído a ela. Então ela começa a descrever cobras, aranhas, e a filha fica preocupada. Né? O médico diz que é alucinação natural daquele fenômeno, mas o André Luiz mostra para nós que ela estava retratando aquilo que estava na mente do filho. Isso, exatamente. Ela, pela absoluta sintonia com o filho, ela lia na cabeça dele, né? Ela é como se ela considerasse que, como diz o Chico, pegar um exemplo aí, o Chico dizia que muitas vezes não sabia se ele que estava pensando ou se era Emmanuel. Então, nesse sentido aí, ela também, né? Ela pensava que o pensamento era dela, que a avaliação... Mas, na verdade, nesse estreitamento de sintonia, ela estava lendo, ouvindo tudo que estava na cabeça do filho que estava em perturbação. É muito interessante isso, né? E para os profissionais, eu sou psicólogo, né? Então eu tenho muito esse cuidado de quando atendo uma pessoa, e não sair já... Não, isso aí é mediunidade. Porque muitas vezes... pode até ter um fator mediúnico ali, porém você vê claramente, fazendo um diagnóstico diferencial, ouvindo a pessoa, os relatos, que a pessoa está com perturbações de ordem mental. Você vê claramente que é uma perturbação mental, e aí por diversos motivos, traumas, questões de vidas passadas, culpa, remorso. A pessoa entra num estado paranoico, começa a imaginar que está vendo coisas que ela não está vendo. Então, realmente, dizer que tudo é o fenômeno mediúnico, não é verdade. Tem questões que são realmente de ordem emocional e ordem física, né? Como eu acabei de citar, paciente com Alzheimer, com início de demência, com qualquer tipo de traumatismo craniano, qualquer doença que afete o cérebro físico. Uma infecção, ela pode atingir as células neuronais, vão atingir os centros da memória, vão destrambelhar tudo e a pessoa vai ter alucinação. Então a gente tem que ter essa prudência, esse cuidado de entender que nem tudo é um fenômeno mediúnico, mas também nem tudo é alucinação. É isso que Kardec está tentando mostrar também, né? Porque é muito fácil você dizer que aquilo que eu não sei explicar é alucinação, acabou, não tem conversa. E a gente pode traçar um certo paralelo com os ensinos de João, né, repetido lá nas cartas de Paulo, etc. Quando ele fala, provai os espíritos, porque nem todos os espíritos são de Deus. Então, num paralelo aí, dentro desse conteúdo, temos que realmente, como você falou, fazer uma anamnese, uma avaliação, para saber o que é loucura, o que é alucinação e aquilo que não é, né? Então, é interessante essa observação, esse cuidado que devemos ter no trato com os semelhantes, para que os semelhantes também tenham um cuidado no trato com os nossos problemas, né? Respeitem, digamos assim, as nossas perturbações, porque todos nós trazemos algum tipo de perturbação na alma e que precisamos da tolerância e da compreensão do próximo. É isso aí. Dito isto, não é uma alucinação, mas ela não voltou, né? Deve ter se engasgado lá com café e ficou por lá mesmo. Mas esperamos que Maria de Fátima Miranda no próximo programa aqui esteja. Muita paz a todos. Aí o Paulo Renato também engasgou. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e traga a Miranda de volta. Traga a Miranda de volta no próximo programa. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro da Revista Espírita. Da Revista Espírita, né? Eu estou tanto tempo sem fazer isso. Da Revista Espírita de 1858 a 1868, números pares. Isso. Né? Lembrando a vocês do Clube da Fraternidade. Traga um amigo, um colega que tem curiosidade sobre o Espiritismo e faça-o sócio. 3386-1422. 3386-1422. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Estamos aqui para agora começarmos. Não é, Astênio? Sim, nós estamos estudando a Revista Espírita de setembro de 1858. No nosso último programa, nós estávamos vendo uma questão que Kardec coloca no título Conversas Familiares de Além Túmulo, e era um caso de uma senhora alemã. Esse caso Kardec transcreve de um jornal da Alemanha, né, em que era um caso de morte aparente. Né? Então ela estava com todos os sinais, né, de ausência de vida, né, e a família... Ela estava num dos cômodos da casa, o corpo estava num dos cômodos da casa, né? Depois de extenuados, a família foi descansar, porque no dia seguinte seria feito o sepultamento, e de manhã, umas 6 horas da manhã, ela se levanta. Né? A gente costuma ver isso no filme, mas aqui era caso real. É interessante porque eles não tinham, naquela época, as técnicas de... verificação. Sim, ao longo do tempo muita gente foi enterrada viva, né? Exatamente. Até a Bíblia está com alguns casos desses, né? Do Lázaro, perfeito. E tal, né? Enterrados vivos. Bem, mas aí o fato é que ela acordou de manhã, para alegria de todos, né, e pediu água, pediu chá, vinho, quer dizer, acordou com fome, né? Bom, mas aí ela narra então que durante esse período ela esteve com a filha dela, que tinha desencarnado na época da desencarnação, com 7 anos de idade, e que ela diz então que a filha era um espírito puro, né, que a filha veio chamá-la, que ela teve uma experiência extremamente agradável, né? Então ela não queria nem voltar, a morte realmente era... Aquecer, né? Isso, experiência quase morte. Né? Então Kardec, depois que ela já tinha de fato morrido, e ela morreu logo em seguida, né? Quer dizer, depois que tomou o chá e tal, já estava satisfeita. Já estava ruim o chá. Já tinha dado conselho para o marido, para os filhos, etc. Então ela realmente morre, né? Okay. E aí é evocada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e Kardec fez diversas perguntas para ela. No nosso último programa, as 2 últimas perguntas que nós vimos foi Kardec indagando: desde que estais morta, então já estava morta, né? Já revistes vossa filha, a tal filha que ela disse que durante aquele período de êxtase, né, ela esteve com a filha, parada, né? Isso, Aí ela responde: frequentemente estou com ela. Então, se era frequentemente, ela não estava no mesmo plano da filha, né? Na mesma colônia espiritual, essa coisa toda, né? Aí Kardec indaga: a ela estais reunida por toda a eternidade? Ela responde: não. Sei, porém, que depois de minhas últimas encarnações estarei no paraíso, onde habitam os espíritos puros. Obviamente que recém-desencarnada e provavelmente de formação católica, ela tinha a ideia ainda de paraíso, né? Mas o paraíso que já estava, a ideia de paraíso para ela já estava meio aperfeiçoada, porque ela identificava o paraíso como sendo a habitação dos espíritos puros, não mais aquele céu beatífico, esse tipo de coisa, né? Mas de qualquer forma,
ela diz que depois das últimas encarnações ela estaria onde habitam os espíritos puros. Obviamente que não só ela, todos nós, né, qualquer criatura, depois das últimas encarnações. Estamos programados para depois das últimas encarnações estar, né, nessa condição, né? Bom, aí agora são as novas questões que nós não vimos no nosso programa anterior. Kardec indaga ela o seguinte: então, vossas provas não terminaram? Então, já que ela disse que não estaria eternamente com a filha, teria as últimas encarnações, etc. Kardec fala, então, vossas provas não terminaram? Ela responde, não, mas doravante serão mais felizes, ou seja, serão existências físicas menos atribuladas, talvez menos enfermidades, esse tipo de coisa. Até porque a causa da desencarnação dela, né, nessa última existência, né, ela narra nas questões anteriores, foram desgostos, né? Então a gente vê que desgosto mata, né? Mágoa, né? Mágoa, olha só. Então gera câncer, gera uma série de enfermidades. Então a gente tem que procurar viver em harmonia, tranquilo. Com o outro, isso, né? Com o outro, não é só se o outro for bonzinho, não, né? Mesmo se o outro for ruinzinho, né? Viver em harmonia com ele. Você tem, né, que compreender o próximo, é, sem ser compreendido. Isso. Então a pergunta foi, então vossas provas não terminaram? A resposta, não, mas doravante serão mais felizes. Não me deixam senão esperar. E a esperança já é quase felicidade, né? Então, estava garantido que ela teria vidas, né, menos atribuladas, né, e que depois dos últimos processos de reencarnação, ela estaria entre os espíritos puros, né? Bom, Kardec indaga, vossa filha tinha vivido em outros corpos antes daquele pelo qual foi vossa filha? Ela responde, sim, em muitos outros. Então, recém-desencarnada, de formação católica, mas já compreendendo o processo das vidas sucessivas, né? Sob que forma vos encontrais entre nós? Então, ali na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ela estava sob que forma? É interessante que Kardec fazia essa pergunta a quase todos os espíritos, né? Bom, aí ela botou assim, sob minha derradeira forma de mulher, né? E esse é o normal, né? Então, quando o espírito se apresenta junto aos terráqueos, né? Ele se apresenta sob a última forma que ele tinha que ele teve na Terra, né? Bom, Kardec pergunta, percebei-nos tão distintamente como o faríeis quando viva? Ela responde, sim. Essa também era uma outra pergunta que Kardec fazia com frequência, e as respostas também foram sempre as mesmas, né? Que não altera a percepção do espírito em relação a nós, né? A percepção dele é exatamente igual quando ele estava encarnado. Alguém poderia dizer, mas faz sentido essas perguntas de Kardec? Faz, porque o espírito agora, ele não está nos vendo mais com os sentidos que ele tinha anteriormente, né? Os sentidos dos espíritos são generalizados, então poderia alterar a forma de ele nos perceber, né? E normalmente diziam que não, né? Percebe do mesmo modo. Bom, desde que estais, outra pergunta, né? Desde que estais aqui sob a forma que tinhais na Terra, é pelos olhos que nos vedes? A gente vê que a intenção do Kardec era exatamente demonstrar que os espíritos não veem pelos olhos, não ouvem pelos ouvidos, né? Que a forma de percepção é outra, né? Aí ela responde assim, claro que não, o espírito não tem olhos. Agora, obviamente, né, que aqueles que estejam nos ouvindo, né, e que não estejam mais familiarizados com as questões espíritas, né, quando fala que o espírito não tem olhos, fala, bom, mas se tem a mesma forma e não tem olhos, que negócio é esse, né? Obviamente que ela estava aqui meio confusa, e quando ela se refere ao espírito não ter olhos, ela está certa se ela se refere àquela centelha divina, né, que é o ser pensante, etc. Esse efetivamente não tem nem forma. Agora, uma vez que tem a forma, que é o perispírito, aí tem olhos, né? O espírito não tem olhos, mas o perispírito tem olhos, né? Então ela fala assim, claro que não, o espírito não tem olhos, mas mais no sentido de que ele não depende dos olhos. Se ele fechar os olhos, ele vê do mesmo modo, né? Bom, encontra-me sob minha última forma, tão somente para satisfazer as leis que regem os espíritos, quando evocados e obrigados a retomar aquilo a que chamais perispírito. Então, ela sabia que como espírito não tinha olhos, mas como perispírito ela tinha, tá certo?
Bom, agora é a última questão sobre essa senhora aqui, no caso de morte aparente. O Kardec indaga o seguinte: podeis ler os nossos pensamentos? Porque não é pelo fato do espírito estar desencarnado, ou seja, ser um espírito, que ele necessariamente conseguirá identificar os nossos pensamentos, né? Aí Kardec indaga a ela. Porque se fosse geral isso, quer dizer, todos os espíritos pudessem ler pensamentos, a pergunta do Kardec não faria sentido. Exatamente. Né? Mas ele fala assim: podeis ler os nossos pensamentos? Ela diz: sim, posso. Lerei caso eles sejam bons. Né? Na verdade, não é só se os pensamentos forem bons, porque pensamentos ruins também são lidos pelos espíritos, né? É que ela só leria se fossem bons, porque só interessa a ela ler os que são bons, né? Porque os espíritos não estão sujeitos a ficarem tendo acesso aos nossos pensamentos podres, né? Então, se ele escolher só ver os nossos pensamentos bons, ele só vai ver os pensamentos bons, né? E aí Kardec encerra dizendo assim: agradecemos as explicações que houvestes por bem nos dar. Pela sabedoria das vossas respostas, reconhecemos que sois um espírito elevado e esperamos que possais fruir a felicidade que mereceis. Né? Então Kardec verificou que ela não era um espírito vazio de conteúdo. Né? Obviamente, lá, em razão da formação católica dela, ela ainda estava patinando, né, nas leis espirituais. Mas, para quem era recém-desencarnado, mostrava... E ela não tinha medo, né? Não tinha medo. Porque o primeiro encontro dela com a filha, né, fez ela perder e conhecer o plano espiritual. Tanto é que ela não teve período de perturbação, né? Exatamente. Bom, então, aí, não obstante aqui tenha sido só um agradecimento, ainda assim ela respondeu dizendo o seguinte: sinto-me feliz em contribuir para a vossa obra. Morrer é uma alegria quando podemos auxiliar o progresso, como o faço agora. Então, ela não diz que morrer é uma alegria em toda e qualquer situação. Né? Morrer é uma alegria quando podemos auxiliar o progresso, como o faço agora. Perfeito. Né? Senão a gente fica... alguém pode achar que morrer é sempre bom, né? E morrer pode ser péssimo. Tenta o suicídio. Né? E aí morrer pode ser péssimo se a nossa consciência do dever retamente cumprido não está boa, né? Exatamente. E agora, meu amigo, a gente entra no outro tema, ainda na revista de setembro de 1858. Um tema bastante importante, porque é algo que já deveria até estar superado nessa humanidade intelectualizada, mas não está superado. Sobre os talismãs. Tá? Porque ainda tem um monte de gente que usa umas medalhinhas, usa isso, usa aquilo, né, para proteção, né? Bom, e exatamente aqui, dentro do tema os talismãs, Kardec vai tratar de uma medalha cabalística. Tá? Então, uma medalha cheia de sinais e tal, que diziam ter determinados poderes, né, e daí por diante. Kardec diz o seguinte: o senhor M havia comprado em segunda mão uma medalha que lhe pareceu notável por sua singularidade. Ela era diferente, né? Bom, era do tamanho de um escudo de 6 libras. Bom, escudo de 6 libras, só para quem conhece essa moeda pode saber qual é o tamanho, né? Bom, era do tamanho de um escudo de 6 libras. Tinha o aspecto da prata, embora um pouco acinzentada. Sobre ambas as faces estão gravadas em baixo relevo uma porção de sinais, entre os quais se nota planetas, círculos entrelaçados, um triângulo, palavras ininteligíveis e iniciais em caracteres vulgares. É muito comum o pessoal, ainda hoje, né, pessoal da Umbanda, do Candomblé, ter esse tipo de moedas, né, cheio desses sinais. Isso aí é atual. Isso exatamente. Então, entre esses sinais, né, entre os quais se nota planetas, círculos entrelaçados, um triângulo, palavras ininteligíveis e iniciais em caracteres vulgares. Depois, outros em caracteres bizarros, lembrando o árabe, tudo disposto de modo cabalístico, conforme o gênero utilizado pelos mágicos. Bom, então aqui descreve a moeda.
Então o senhor M não adquiriu já da fábrica, ele adquiriu de segunda mão, já estava vindo para ele, né, aquela moeda. Bom, tendo o senhor M interrogado a senhorita J, médium sonâmbula, a respeito dessa medalha, foi-lhe respondido que era composta de 7 metais. Havia pertencido a Cazotte. Cazotte, tem uma nota de rodapé aqui da editora, dizendo Jacques Cazotte, viveu de 1719 a 1792, escritor francês. Por sua estreita relação com as artes ocultas, foi considerado um dos pioneiros da literatura fantástica na França. Adversário da Revolução Francesa, foi condenado à morte pelo Tribunal Revolucionário. Então, voltando aqui, foi-lhe respondido que era composta de 7 metais, havia pertencido a Cazotte e tinha o poder especial de atrair os espíritos. Então, segundo essa médium, essa moeda tinha o poder especial de atrair os espíritos e facilitar evocações. Quer dizer, obviamente que mais à frente Kardec vai esclarecer que a gente evoca espírito pelo pensamento, né? Atrai o espírito também pelo pensamento, pela conduta. Uma moeda ter mais poder do que o pensamento, né? já parece estranho, né? Bom, mas vamos lá. O senhor de Coldenberg, autor de uma série de comunicações que, como médium, dizia ter recebido da Virgem Maria, né? Então já tinha um médium lá recebendo mensagem da Virgem Maria. E a gente já encontrou quem recebia essa mensagem do Cristo, né? Não falta falso médium ou médium obsidiado por aí, né? Bom, então o senhor de Coldenberg, autor de uma série de comunicações que, como médium, dizia ter recebido da Virgem Maria, disse-lhe que era uma coisa maléfica, destinada a atrair os demônios. Então, uma médium disse que era composta de 7 metais, tinha pertencido a Cazotte, aí o outro médium já disse que era uma coisa maléfica, destinada a atrair os demônios. Então, não atraía só os espíritos de maneira geral, como disse a senhorita J, né? Com aquela moeda só atrairia os demônios. Então, são 2 médios dando informações diferentes, né, a respeito da moeda. A senhorita Guldenstubbe, médium, irmã do barão de Guldenstubbe, autor de uma obra sobre pneumatografia, ou escrita direta, garantiu que a medalha possuía uma virtude magnética e poderia provocar o sonambulismo. Ou seja, para cada magnetismo. Seria virtude magnética, é o magnetismo, né? E então, Kardec também estudou, né? Isso. O magnetismo. Mas essa média estava afirmando que existia um grande poder magnético, né, naquela moeda, e que poderia provocar o sonambulismo, né? Então você poderia levar alguém ao sonambulismo com a utilização daquela moeda. Então 3 consultas e 3 respostas absolutamente diferentes sobre a mesma moeda, né? Qual delas é verdade? Ou será que há alguma que seja verdade? Né? Exatamente. Bom, então, pouco satisfeito com essas respostas contraditórias, o senhor M apresentou-nos a medalha. Então ele foi levar para o Kardec agora. Pobre do Kardec, até isso ele tinha que resolver. Toma que o filho é seu. Né? Bom, então pouco satisfeito com essas respostas contraditórias, o senhor M apresentou-nos a medalha, pedindo nossa opinião pessoal a respeito e, ao mesmo tempo, solicitando interrogássemos um espírito superior. Ainda vai envolver o espírito superior para falar sobre uma moeda. Né? É isso mesmo. Então, solicitando interrogássemos um espírito superior a propósito de seu real valor, do ponto de vista da influência que pudesse ter. Eis a nossa resposta. Então, aqui foi a resposta de Kardec e não de um espírito superior, né? Fala assim, os espíritos são atraídos ou repelidos pelo pensamento, aquilo que eu adiantei ainda há pouco, né? E que nós, como discípulos de Kardec, devemos incorporar esses ensinos, né, a fim de também esclarecermos, né, em determinadas situações, né? Bom, os espíritos são atraídos ou repelidos pelo pensamento, e não pelos objetos materiais, que nenhum poder exercem sobre eles, né? Então nenhum objeto material exerce qualquer poder sobre os espíritos, tá? Bom, em todos os tempos, os espíritos superiores
tem condenado o emprego de sinais e de formas cabalísticas, de modo que todo espírito que lhes atribuir uma virtude qualquer, ou que pretender oferecer talismãs como objeto de magia, por isso mesmo revelará a sua inferioridade, quer quando age de boa fé e por ignorância, em consequência de antigos preconceitos terrestres de que ainda se acha imbuído, quer quando, como espírito zombeteiro, se diverte conscientemente com a credulidade. Então Kardec, apenas com base na teoria espírita, ele já estava esclarecendo, olha, se através desses médiuns foi algum espírito que lhe deu essas respostas sobre as qualidades dessa moeda, parta do pressuposto que todos eram espíritos inferiores, né? Uma vez que reconheceram algum poder da moeda sobre os espíritos, né? Bom, quando não traduzem pura fantasia, os sinais cabalísticos são símbolos que lembram crenças supersticiosas na virtude de certas coisas, como os números, os planetas e sua concordância com os metais. Crenças que foram geradas nos tempos da ignorância e que repousam sobre certos manifestos aos quais a ciência fez justiça, que ciência com C maiúsculo, né? Aos quais a ciência fez justiça ao revelar o que existe sobre os pretensos 7 planetas, os 7 metais, etc. Né? Então, até aqui, Kardec demonstrando essas teorias todas, elas são originárias dos tempos da ignorância. Né? Não faz mais sentido hoje, né, estar admitindo isso. É análise fria. Sim, né? Então é uma análise racional, racional. Né? Aí ele prossegue dizendo o seguinte: a forma mística e ininteligível desses emblemas tinha por objetivo a sua imposição ao vulgo, sempre inclinado a considerar maravilhoso tudo aquilo que é incapaz de compreender. Quem quer que tenha estudado racionalmente a natureza dos espíritos não poderá admitir que, sobre eles, se exerça a influência de formas convencionais, nem de substâncias misturadas em certas proporções. Seria renovar as práticas do caldeirão das feiticeiras, em plena época da ciência, né? Dos gatos negros, das galinhas pretas e de outros sortilégios. Não podemos dizer a mesma coisa de um objeto magnetizado, né? Então, pode-se magnetizar um objeto e esse objeto realmente ficar com poderes, entre aspas, né? Mas um objeto magnetizado e não só porque tem sinais cabalísticos e daí por diante. Então não podemos dizer a mesma coisa de um objeto magnetizado, que, como se sabe, tem o poder de provocar o sonambulismo ou certos fenômenos nervosos sobre o organismo. Nesse caso, porém, a virtude do objeto reside unicamente no fluido de que se acha momentaneamente impregnado. E, obviamente, que esse fluido ele não é do próprio objeto, ele está impregnado do fluido, né, que ele foi transmitido por homens, normalmente, por seres humanos, né? Então, nesse caso, porém, a virtude do objeto reside unicamente no fluido de que se acha momentaneamente impregnado, e que assim se transmite por via mediata e não em sua forma, em sua cor e nem, sobretudo, nos sinais de que possa estar sobrecarregado. Tá? Então, não são os sinais que estão lá, cruzes e estrelas e planetas, etc. Não é aquilo ali que gera qualquer poder. Se o objeto tem algum poder, é em razão dos fluidos que foram impregnados magnetismo. nele. Então, se você tem um determinado objeto que esteja num templo, por exemplo, onde as pessoas orem com fervor, é natural que aquele objeto com o tempo esteja impregnado dos fluidos em torno, né? Perfeito. Entendeu? Mas não que ele tenha poder em si, né? Então, meu amigo, nosso tempo acabou. Caramba! Meus amigos, meus irmãos, terminamos este estudo e lembrando a vocês do Clube da Fraternidade. Seja sócio. 33 86 14 22.
Eu me despeço, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.